Bom, bom dia novamente a todos, todas as pessoas que estão aqui. Dizer que é um prazer estar aqui entre vocês hoje, cumprimentar todos os candidatos, as que ficaram aqui para nos ouvir. Acho que a política a gente constrói assim, falando sim das nossas vontades, dos nossos desejos, mas principalmente ouvindo, né, aqueles que estão para construir junto com a gente. Bom, quero cumprimentar ao Conselho de Desenvolvimento, ao CODEFOS, cumprimentar também a CIF e, de antemão, dizer da importância que tem os conselhos, todas as formas de coletividade, né, organizadas pela sociedade civil, na construção de políticas públicas. Um político, né, uma pessoa que vem aqui se apresentar e falar de ideias, de vontades e desejos para a Foz do Iguaçu, as políticas elas têm que ser norteadas por aquilo que os conselhos propõem, né? São a partir dos conselhos, desses debates que a sociedade constrói, que a gente pode nortear a construção das políticas públicas. Então, quero agradecer, né, de extrema relevância a importância do CODEFOS para a cidade de Foz do Iguaçu, de todo o trabalho, né, que desenvolve na discussão do desenvolvimento da cidade de Foz do Iguaçu. Eu sou participante de alguns conselhos, acompanho de perto o Conselho, né, da Educação, sou professora da rede municipal. Eu vou começar do início. Me chamo Valentina Rocha Virgínio, eu tenho 25 anos, eu sou professora da rede municipal, como já disse, eu sou artista, sou produtora cultural aqui da nossa cidade e sou uma militante, uma ativista pelo direito das mulheres, pelo direito das juventudes. Hoje estou candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, porque acredito que Foz do Iguaçu, mais do que nunca, precisa de uma representante que tenha compromisso com a cidade de Foz do Iguaçu. Eu sou fruto de projetos sociais aqui dessa cidade, sou universitária, né, sou coordenadora do coletivo de empoderamento feminino chamado BAC Mulher, aqui na nossa cidade, e hoje sou idealizadora e coordenadora de 3 projetos sociais aqui da nossa cidade, um deles que recentemente virou lei na nossa cidade, né, encabecei e apresentei para a cidade de Foz do Iguaçu uma problemática chamada pobreza menstrual, muito ligada, né, às questões da saúde, um problema de saúde pública que Foz do Iguaçu e o Brasil enfrenta, que é a falta de condições básicas, né, de viver um ciclo menstrual saudável. As pessoas que menstruam em Foz do Iguaçu, frente à pobreza, né, estavam vivendo essa situação e apresentamos, então, né, na Câmara dos Vereadores essa problemática no dia 30 de julho, né, virou lei na nossa cidade. Hoje, Foz do Iguaçu é uma das poucas cidades do Paraná que conta com a distribuição gratuita, né, de absorventes. E por isso falo da importância da coletividade, né. Foi através do coletivo de empoderamento feminino de Foz do Iguaçu que a gente conseguiu levar essa pauta para dentro da Câmara dos Vereadores, né, para o Executivo, para que hoje ela vire verdade, as mulheres e as pessoas que menstruam tenham as condições, né, de viver um ciclo menstrual saudável. Bom, eu falo aqui também enquanto jovem, né, a minha cara não nega, né, a minha idade não nega, eu sou nascida e criada em Foz do Iguaçu e aos meus 25 anos, né, falo aqui na postura de uma pessoa que enfrenta os desafios de ser jovem no Brasil, essa cidade que por anos, né, esteve nas estatísticas da cidade que mais mata jovens, né, na nossa cidade. Os desafios são muito, o companheiro Hamilton falou aqui, né, que se antes a gente discutia na cidade, uma cidade que precisava ter os seus cursos universitários, hoje a gente precisa debater, né, qual a condição de vida desse jovem que depois se forma, fica em Foz do Iguaçu. Então, acho que é importante a gente começar a fala aqui falando, né, da importância de Foz do Iguaçu adotar um caráter que chegou até a nossa cidade, graças às políticas públicas, que é de Foz do Iguaçu aceitar o seu caráter de cidade universitária. Hoje Foz do Iguaçu tem essa cara, né, Foz do Iguaçu recebe estudantes de todo o Brasil para receber, né, para estudar aqui e também da América Latina. A gente precisa adotar isso. A gente não tem como falar de desenvolvimento se a gente não falar de tecnologia, se a gente não falar de ciência. A gente teve aí a pandemia, esse período tão trágico da nossa história, que mostrou para a gente a importância da ciência, a importância, né, da universidade. A gente precisa adotar isso. Acho que o desenvolvimento de Foz do Iguaçu precisa passar por dentro da universidade. Foz do Iguaçu precisa aceitar, né, esse momento. E aproveito a minha fala para falar sobre a importância da Universidade Federal aqui, da nossa Universidade Estadual, né, das faculdades particulares, para dizer que problemas de Foz do Iguaçu podem ser resolvidos com muita inteligência política, se a gente falar, obviamente, da potencialidade que tem, né, ensino da técnica e da ciência, e por isso falo do Hospital Municipal. Acho que nenhum de nós que estamos aqui pleiteando, né, a possibilidade de representar Foz do Iguaçu pode passar pela problemática do Hospital Municipal hoje em Foz e não falar dele.
O Hospital Municipal esse que custa 21 milhões e meio de reais, né, para Foz do Iguaçu. Assim como já foi falado aqui, é um hospital, a Prefeitura de Foz do Iguaçu não dá conta mais de pagar esse hospital e assim, né, sucessivamente dá condição à atenção básica, né, às UPAs, né, às UBS. E por isso a gente precisa pensar urgentemente, algo que a gente tem defendido, falado com a população, da federalização desse hospital. E isso passa, né, pelo potencial da nossa universidade, que tem um curso de medicina. A gente precisa urgentemente federalizar esse hospital para que ele seja pago, né, com dinheiro da União, para que Foz do Iguaçu se alivie desses 21 milhões e meio que custa hoje e possa, né, dar atenção, aí, porque toda casa que a gente passa, a gente ouve falar dos mesmos problemas da saúde. E por isso a gente precisa, olhando para o cenário da pandemia, a gente precisa falar urgentemente na diversificação da matriz econômica de Foz do Iguaçu. É uma cidade que está muito ligada ao turismo. Eu discordo quando a gente diz que o sonho de toda a população era a segunda ponte. Eu discordo, as pessoas elas ainda não descobriram, né, a possibilidade. Acho que a longo prazo a gente vai conseguir fazer isso, mas a população precisa de outras coisas, né? A população está carente de outras coisas. Em Foz do Iguaçu a gente precisa pensar de um turismo que seja excelente. Concordo quando o compadre diz para a gente que a gente tem que se tornar uma cidade modelo, né? E daí cita Gramado, concordo, em gênero, número e grau, né? E depois a gente vai falar aqui também da importância de uma cidade se desenvolver através do turismo, uma cidade de Foz do Iguaçu. Mas eu concordo, compadre, também que a gente tem que fazer política boa para o morador viver mais um ano e para o turista ficar mais um dia. Essas coisas elas têm que andar juntas, né? O turismo ele vai se desenvolver ao pé que a população de Foz do Iguaçu tenha os seus direitos, né, garantidos e ter a sua dignidade. E por isso, né, volto a falar da questão da cultura. Sou artista, sou filha de artistas e venho aqui falar para vocês também o quanto Foz do Iguaçu perde por não adotar o seu caráter de uma cidade turística com um olhar voltado para a cultura. Se hoje a gente tem um turismo que passa pelas avenidas de Foz do Iguaçu e o turista não tem a oportunidade de ver o que acontece aqui, digo com a maior tranquilidade do mundo que Foz do Iguaçu tem um potencial artístico, cultural e gigantesco. Uma cidade que é conhecida por ser cosmopolita, era uma cidade que precisava adotar o seu caráter também de uma cidade cultural. A gente só vai, compadre, se tornar uma cidade referência, né, no turismo quando a gente colocar os artistas dentro. E por isso a gente precisa levar um sistema nacional da cultura, a gente precisa no Congresso Nacional debater condições para que os artistas realmente consigam, né, ter as suas vidas melhoradas, e isso com certeza passa pela cidade de Foz do Iguaçu, passa pelo desenvolvimento que Foz do Iguaçu precisa. E daí a gente precisa falar de coisas muito reais e palpáveis, que é a economia criativa, a economia solidária, né, da gente fazer uma política que seja coerente com o povo trabalhador, né, e por isso a gente precisa falar de revogar o teto de gastos, a gente precisa debater reformas como a reforma trabalhista, como a reforma previdenciária, que esse é o tipo de política que foi aprovada no Congresso Nacional e que muda a vida de todo brasileiro, de todo paranaense, né, e principalmente de todo iguaçuense. Então a gente precisa pensar numa política nacional de emprego, a gente precisa regulamentar os direitos dos trabalhadores da cultura, dos trabalhadores de aplicativo, né, como jovem eu não posso deixar de falar dos meus companheiros, das minhas companheiras que hoje vivem na informalidade. Foz do Iguaçu é uma cidade que tem caráter de uma cidade de trabalho informal. Então a gente precisa debater, né, essa política nacional de emprego que regulamente, né, os direitos dos trabalhadores de aplicativo. Essa é a realidade da juventude, né? A juventude de Foz do Iguaçu vai entregar no iFood, vai entregar nos aplicativos para que consiga, né, levar a comida para dentro de casa. A gente precisa, sou professora, não tenho como deixar de falar nos meus últimos minutos aqui sobre uma política que leve a educação a sério. A gente precisa, né, dar a atenção necessária. Eu já falei da universidade, a gente não tem como falar da universidade se a gente não falar da educação básica, se a gente não falar realmente da onde começa a formação do ser humano, e a gente precisa falar urgentemente dar forças, dar condições. Um deputado federal que tenha compromisso com o Foz do Iguaçu, ele precisa dar condições para que o projeto de ensino integral nas creches e nas escolas aconteça. Só assim, através de um deputado, é que a gente vai conseguir realmente levar, né, para a cidade de Foz do Iguaçu o que as mães e as mulheres que estão dentro das suas casas merecem. Então, a gente vem aqui representando com muito orgulho, né, um projeto do presidente Lula. Eu carrego o número 13 no meu peito com o maior orgulho do mundo em dizer que o Partido dos Trabalhadores elegeu a primeira presidente mulher do nosso país. É um país que investe na juventude, um país que teve política pública para a juventude na época do presidente Lula. Quero agradecer muito e dizer que o nosso compromisso com o Foz do Iguaçu é um compromisso que traz coragem. A gente precisa de coragem para enfrentar a política, a gente precisa de coragem para fazer o que Foz do Iguaçu precisa, e por isso o nosso compromisso é ao lado do trabalhador, ao lado da juventude, das mulheres e das pessoas que precisam. Meu nome é Valentino, meu número é 1301, agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui e dizer que é isso, vamos com coragem. Obrigada. 29 segundos. Ok.
Quer aproveitar seu tempo? 10 minutos. Quer aproveitar ainda? 10 minutos. Não está certo isso? 20 segundos, 19 segundos. É isso, gente. Muito obrigada. 301, vamos juntas. Muito obrigada. Ok.